Crise na Colômbia, CPI do genocídio, morte do Paulo Gustavo e a chacina na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Esses foram os principais temas desta semana. Então acompanhe conosco agora o Giro da Diálogos. Olá, eu sou Vanessa Martina Silva e este é o Giro da Diálogos, um resumo de tudo que bombou nesta semana. E aí, prontos para mais um Giro de 2021? Já faz mais de um ano que convivemos com o coronavírus, mas isso não quer dizer que nos acostumamos a ver pessoas partindo. E essa semana, o país todo se comoveu com a morte do ator Paulo Gustavo, após quase 2 meses lutando contra a Covid-19. E assim, juro que eu senti e torci por ele como se fosse um familiar muito querido. A perda do artista acendeu um alerta ao evidenciar que mesmo uma pessoa saudável e com recursos financeiros, ela está vulnerável a uma doença para a qual já existe vacina. Então fica aqui a nossa homenagem não só a Paulo Gustavo, mas a todas as vítimas desse vírus, que já atingiu 15 milhões de pessoas no mundo e levou embora 417 mil pessoas aqui no Brasil, que morreram no governo de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. Se você, assim como eu, ficou chocada com o que rolou nesta semana neste mundão, então senta que tem mais. Senta que lá vem a história. Na última terça-feira, o secretário-geral da OEA, a Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, divulgou uma nota repudiando veementemente ações da comunidade internacional que induziram a negociações para validar um acordo entre colaboradores e a ditadura. Tais ações, diz ele, são um claro apoio à ditadura e seus crimes contribuem para aprofundar a crise política, social e econômica no país. Agora eu pergunto para vocês, de que país Almagro estava falando? Bom, eu vou deixar aí todo mundo curioso e a resposta eu vou dar lá no final do vídeo, mas eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham. Que país é esse? Na quinta-feira, uma ação das polícias civil e militar na favela do Jacarezinho, que fica lá no Rio de Janeiro, desobedeceu à determinação do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu operações nas favelas lá no estado. No resultado, ao menos 25 pessoas morreram e 5 ficaram feridas no que é a maior chacina da história do Rio de Janeiro. O fato que chamou a atenção é que a polícia apreendeu um total de 6 fuzis durante essa ação, enquanto a maior apreensão de fuzis da história do Rio de Janeiro foi feita na casa de Rony Lessa, que chefiava o tal escritório do crime e era vizinho de Bolsonaro, no condomínio Vivendas da Barra. Na ocasião, foram apreendidos 117 fuzis, mas nenhuma pessoa foi morta. Ou seja, no Brasil burguês, o rico pode ser ladrão, bandido, assassino, ou pode cometer qualquer crime. Agora, pobre, se cometer qualquer ato ilícito, não tem sequer chance de viver. Lembrando também que essas pessoas eram suspeitas, supostamente suspeitas. Só que no Brasil, onde não existe pena de morte e todos os cidadãos deveriam ter direito a um julgamento justo, não é exatamente isso que acontece. A CPI do genocídio, nome aí validado pela nossa audiência, tem gerado muitos confrontos entre integrantes e simpatizantes do desgoverno Bolsonaro. O nosso querido amigo Altamiro Borges destacou em seu blog uma nota da revista Época, expondo o medo do governo de que, com essa tensão, o general Pazuello abra a boca contra os olavistas e acabe entregando a ala militar, colocando aí a cabeça de Jair Bolsonaro à frente. Depois de citado na CPI por Luiz Henrique Mandetta, há quem diga que Paulo Guedes também teme ser indagado por suas ações na pandemia. Mas parlamentares da oposição consideram indispensável a presença do economista. Afinal, Bom, o jornalista Alexandre Garcia, grande apoiador do governo genocida, também se mostrou receoso e resolveu deletar aí 400 vídeos negacionistas de sua conta no YouTube. Tem algo a falar sobre isso, Alexandre?
Bolsonaro tem feito? O que ele faz de melhor, destilar preconceitos para causar a chamada cortina de fumaça, né? E desviar a atenção dos escândalos, que são vários, da sua gestão. Nosso diretor, o jornalista Paulo Canabrava Filho, mais uma vez nos leva a refletir. Para ele, só a direita é capaz de derrubar o governo Bolsonaro, pois é quem tem dinheiro e poder para quebrar a unidade do centrão e talvez, só talvez, convencer os militares a retornarem aos quartéis. Na opinião valiosíssima de Canabrava, a elite civil é responsável pelo fato de militares se transformarem numa, abre aspas aí, casta privilegiada, que acredita que só eles têm competência para exercer o poder, fecha aspas. Na última semana, Joe Biden e Kamala Harris alcançaram a marca dos 100 primeiros dias de governo. E aí eles tiveram visíveis mudanças com relação à gestão anterior de Donald Trump. Uma delas, que marcou a campanha dos democratas por sua importância, é o trato com os imigrantes, marcando diferença com relação a Trump, né? Então, os Estados Unidos anunciaram agora que vão reunir nos próximos dias 4 famílias de imigrantes que foram separadas durante a administração anterior. Para vocês terem uma ideia do quanto isso é importante, mais de 5.000 crianças foram separadas forçosamente de seus pais desde 1º de julho de 2017. E aí muitas delas sobre essa política de tolerância zero para processar criminalmente qualquer adulto que entrasse sem documentos no país. Quem assistiu Orange is the New Black lembra bem da tragédia humanitária que foi essa política. Em um discurso na Conferência Anual de Washington, que aconteceu nessa semana, a vice-presidenta Kamala Harris afirmou que seu governo está comprometido a promover a democracia e o bom governo na região da América Latina. Ai, que fofinha ela! Mas vejam, na mesma conferência, o secretário de Estado, Antony Blinken, reiterou a mensagem, frisando que os Estados Unidos vão trabalhar como sócios dos países latinos. Mas o que isso quer dizer? Vocês vão me perguntar. Quer dizer que eles terão todo o direito de não só julgar, mas também de castigar algum deles. Castigar alguns deles! Blinken ainda declarou que se deve, abre aspas, condenar aqueles que avassalam os direitos humanos e democráticos, como o regime feroz de Nicolás Maduro, fecha aspas, e que não terá problemas em, bora prestar atenção, exercer pressão para restabelecer a democracia. Bom, falta cerca de um mês para o segundo turno das eleições no Peru e eu tenho certeza que não tem ninguém mais empolgado com elas do que nós aqui da redação. No sábado passado, aconteceu o primeiro debate presidencial entre Pedro Castillo e Keiko Fujimori. Na avaliação do nosso colaborador, que escreve diretamente de Lima, Gustavo Mendonça, nenhum dos candidatos pareceu aí suficientemente preparado para responder todos os pontos do debate. Mas Fujimori deixou uma impressão agressiva e prepotente de quem, na verdade, não queria estar ali na pequena cidade de Chota, no estado de Cajamarca. E aí essa situação deu margem para que Castillo conquistasse ainda mais a simpatia de quem estava acompanhando o evento e acabou alimentando a fúria da extrema-direita peruana, que persegue o candidato por notícias falsas e difamações. O objetivo é nítido: tirar o protagonismo de Castillo, que inspira mudanças pelo país. Os ataques têm sido tão grandes que militares, a exemplo do que acontece no grande país vizinho, resolveram se meter na política e declararam guerra ao Partido Peru Livre, na tentativa de impedir que Castillo vença o segundo turno das eleições. Viajando rumo à América Central, não são boas as notícias que chegaram de lá, né? No último final de semana, o presidente Nayib Bukele se aproveitou do alto apoio que ganhou no Congresso na última eleição, há 2 meses, para destituir 5 membros titulares e seus suplentes da Suprema Corte de El Salvador, bem como o procurador-geral do país também. Fazendo mais uma analogia com o gigante do Sul, é como se Bolsonaro tirasse o poder dos 11 ministros do STF para terem um controle sobre os poderes judiciais que estão ali acima dele, né? Os membros instituídos são responsáveis por garantir o cumprimento da Constituição
estavam sendo atacados por Bukele em razão da suspensão de normas relacionadas à pandemia. A medida provocou repúdio imediato na comunidade internacional e gerou protestos no país contra o que organizações qualificaram como um golpe de Estado de Direito e um ataque à democracia. No Brasil, o assunto também ganhou destaque pelo ato ilegal de Bukele ganhar apoio de Eduardo Bolsonaro. Eu não tenho palavras para expressar a vergonha que dá essa família. Acharam que eu não ia falar de Colômbia? Acharam errado. Acontece que todo mundo quer saber o que está acontecendo na Colômbia, principalmente os nossos leitores. Por isso, o tema que entrou aqui na queridinha da semana é Colômbia. Então, bora lá que a gente vai explicar. Desde o dia 28 de abril, a Colômbia vive uma grande greve geral com uma participação imensa de pessoas nas ruas e rodovias do país. O saldo das ações da polícia colombiana é brutal. Até esta quarta-feira, ocorreram quase 1.700 casos de violência policial e mais de 30 assassinatos de manifestantes, além de dezenas de vítimas de violência sexual realizada pelas forças públicas e denúncias de desaparecimentos forçados. Mas esse drama no país não é de agora. A política necrófila de Ivan Duque mergulhou o país em uma profunda crise política e humanitária. E isso já vem de longa data, né? Mas, desde o começo do governo Duque, já foram registrados 573 assassinatos de ativistas colombianos. O país também foi palco de 33 massacres em diferentes comunidades. O que a nossa colaboradora Ilka Corado questiona é o motivo de só agora aparecer essa revolta popular, né? Mas a gênese desse processo está no fato de que o governo pretendia, pela terceira vez, impor uma reforma tributária que agrediria milhões de colombianas e colombianos, principalmente de baixa renda, mas também da classe média. E isso, vamos lembrar, em meio a uma pandemia, né, que tem feito muitas vítimas do país e empobrecido a massa da população. A resposta do governo foi o quê? Repressão e violência. Em entrevista exclusiva a Diálogos do Sul, a pré-candidata à presidência do país, Francia Márquez, fez uma declaração assim chocante ao dizer que ela não sabe o que é pior, se morrer de vírus ou de bala de fuzil. De certa maneira a gente entende, né? Para ela, as ações do presidente colombiano são um grave ataque ao povo que passa por uma situação desastrosa durante a pandemia. Ainda ilustrando o drama da nação irmã, Ivan Duque disse que não descarta decretar um estado de emergência para tentar acabar com os protestos que tomam conta do país. Caso entre em vigor, seu governo teria ainda mais poderes para reprimir manifestações e poderia, por exemplo, assumir o controle dos meios de comunicação e ordenar a detenção de cidadãos. Bom, no começo do vídeo nós perguntamos sobre qual país o senhor Almagro se referia. Uma escolha muito difícil com tantas crises em nosso continente, não é mesmo? O insólito é que a nota é sobre... Acertou quem disse Venezuela. Sim, o secretário-geral está preocupado com as eleições venezuelanas realizadas em dezembro do ano passado. O pleito foi classificado por ele como fraudulento, e então ele condenou qualquer ação da comunidade internacional para estimular conversas entre a oposição e o governo venezuelano. E aí, você acertou? Conta pra mim aqui se você acertou ou não. Por hoje, é só. Por favor, pessoal, as coisas não estão fáceis, mas não podemos perder mais ninguém, então evitem aglomerações, fiquem em casa, cuidem dos seus, para que isso passe logo. A gente não vive sem a graça, sem o humor. O humor, ele salva, ele transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente. Rir é um ato de resistência. Com o texto escrito por Mariane Barbosa, edição e apresentação desta que vos fala e suporte e apoio de Jorge Guariento, ficamos por aqui. Esta produção só é possível porque você acredita no nosso trabalho e apoia o nosso projeto. Muito obrigada, abraços virtuais e até a próxima semana!